O Espírito Santo veio sobre os discípulos que esperavam e oravam com uma plenitude que alcançou cada coração. O Ser infinito se revelou com poder à sua igreja. Era como se, por séculos, essa influência estivesse sendo reprimida e, agora, o céu se alegrasse em poder entregar à igreja as riquezas da graça do Espírito. Sob a influência do Espírito Santo, palavras de arrependimento e confissão se misturavam com cânticos de louvor por pecados perdoados. Eram ouvidas palavras de gratidão e profecia. Todo o céu se inclinou na contemplação da sabedoria do incomparável e incompreensível amor. Com grande admiração, os apóstolos exclamaram: "Nisto consiste o amor." Veja 1 João, capítulo 4, verso 10. Eles se apossaram do dom que lhes era repartido. E o que aconteceu em seguida? A espada do Espírito, novamente afiada, com poder e banhada nos relâmpagos do céu, abriu o caminho através da incredulidade. Isso está escrito no livro Atos dos Apóstolos. Vejam só, meus queridos irmãos e queridas irmãs, o que aconteceu na vida daqueles homens e mulheres que estavam clamando ali pelo Espírito Santo, logo depois que Cristo ascendeu aos céus e prometeu que derramaria sobre eles o seu Espírito, que concederia essa promessa, para que então eles pregassem o Evangelho a todo mundo. Bom, que nós possamos clamar por isso também, não é, meus queridos irmãos e queridas irmãs? Que possamos estar dispostos a receber o Espírito Santo e a fazer aquilo que Ele nos levar a fazer, que Ele nos conduzir a fazer, que Ele nos impelir a fazer. Bom, agora o próximo texto que nós vamos ler também está escrito no livro Atos dos Apóstolos, escrito pela irmã Ellen G. White, e diz o seguinte: "O Espírito é dado como agente de regeneração para tornar eficaz a salvação resultante da morte de nosso Redentor. O Espírito Santo está constantemente buscando atrair a atenção das pessoas para a grande oferta que foi feita na cruz do Calvário, a fim de desvendar ao mundo o amor de Deus e abrir as mentes convictas às preciosidades das Escrituras. Depois de convencer do pecado e apresentar a norma de justiça, o Espírito Santo afasta as afeições pelas coisas da terra e enche a mente com o desejo de santidade. Ele os guiará em toda a verdade, declarou o Salvador, ali em João capítulo 16, verso 13. Se as pessoas se dispuserem a ser moldadas, haverá a santificação de todo o ser. O Espírito tomará as coisas de Deus e as gravará no coração delas. Por seu poder, o caminho da vida se tornará tão claro que ninguém o errará." Que assim seja comigo e com você, meu querido irmão, minha querida irmã. E agora, o último texto que nós vamos ler hoje, do Espírito de Profecia, está escrito no livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, e diz o seguinte para nós: "À medida que as aflições crescem ao nosso redor, serão vistas em nosso meio tanto separação quanto unidade. Alguns que agora estão dispostos a utilizar todos os meios para defender a verdade, em ocasiões de verdadeiro perigo, tornarão evidente que não edificaram sobre a sólida rocha, pois cairão em tentação. Os que tiveram grande luz e preciosos privilégios, mas não os aproveitaram, irão, sob um pretexto ou outro, retirar-se de nosso meio. Não tendo recebido o amor à verdade, eles serão induzidos aos enganos do inimigo. Darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios e se afastarão da fé. Por outro lado, quando a tempestade da perseguição chegar de fato repentinamente sobre nós, as ovelhas genuínas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Serão empenhados esforços abnegados para salvar os perdidos, e muitos que se desviaram do aprisco retornarão para seguir o grande pastor. O povo de Deus se unirá e apresentará ao inimigo uma frente unida. Diante do perigo comum, cessará a luta pela supremacia. Não haverá disputas sobre quem será considerado o maior."
meu querido irmão, minha querida irmã, que nós possamos levar esse texto para a nossa vida, tá bom? Que nós possamos ver aquilo que realmente é importante e que possamos construir a nossa fé sobre uma base sólida, como diz aqui. E que também nós possamos esperar essas ovelhas que estão desgarradas e que possamos estar prontos para recebê-las quando elas voltarem, porque Cristo as conduzirá de volta para nós. Que também nós possamos ser instrumentos na mão dele para reconduzir essas pessoas, para alcançar essas pessoas. E aí então termos essa frente unida, sem lutas pela supremacia. Que nós possamos nos lembrar disso. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.